Quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Essa é uma pergunta que Jesus fez aos discípulos, que é muito importante que você saiba. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Sou o pastor Romero Soares e peço a você que não é inscrito que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe aí o seu gostei, porque é muito importante para esse canal, para que o YouTube entenda que você gostou dos vídeos, que possa indicar a outras pessoas. Fique até o final desse vídeo e eu vou falar com você da importância de você conhecer Jesus. Quando Jesus disse aos seus discípulos, perguntando para eles: quem diz o povo ser eu? Há um entendimento muito profundo que nós precisamos compreender. Qual é a lição que nós tiramos dessa pergunta tão importante que Jesus fez? Imagine você, Jesus é o Senhor, é o Salvador, Ele vem com uma missão de salvar a humanidade. E Ele fala do seu propósito de salvação, de cura, de libertação. Ele vem curando, libertando e abençoando aquele povo, fazendo sinais e maravilhas no meio deste povo. E o povo, vendo tudo isso, não tinha um verdadeiro entendimento de quem era Jesus. E Jesus, sabendo que eles não o conheciam como deveria conhecer, começou a ensiná-los para que pudessem compreender, deixando claro que a sua vontade é que eles o conhecessem. João 8,32 diz assim a palavra do Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E em João 17,3, Jesus, em sua oração sacerdotal, ele ora e ele declara algo muito importante que não pode ser esquecido. E o que é? Jesus disse em sua oração sacerdotal: para que conheçam a ti, o único e o verdadeiro Deus, Cristo Jesus. Olha a importância de ter o verdadeiro conhecimento de Jesus. Por isso, ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser eu? Porque no objetivo de estar conhecendo a Cristo, tendo uma intimidade com Deus, eles não estavam tendo esse entendimento e não conseguiam ter um relacionamento com Ele. Como você vai ter um relacionamento com alguém que você não conhece? Como você pode amar a alguém que você não conhece? Como você pode dizer que ama se você não tiver uma intimidade, não tiver um relacionamento com esta pessoa? Para que pudessem amar Jesus como deve ser amado, você precisa conhecer. Não dá para você amar alguém que você não conhece. E por não terem esse entendimento, Jesus percebe o que estava acontecendo naquele sistema religioso, onde que as pessoas, com aquele hábito de estar sendo religioso, não conheciam de fato Jesus como Ele é. E muitas pessoas hoje não conhecem Jesus como Ele é, ou como deveria conhecer. Muitas pessoas negam Jesus. Muitas pessoas não veem Jesus como Senhor, como Salvador. Muitos religiosos dizem amar a Deus, mas não o conhecem, enganando a si mesmo. E o engano é uma das coisas que Jesus sempre alertou a humanidade e deixou em sua palavra, dizendo: vede que não vos engane, porque enganarão a muitos, se próprio os eleitos de Deus. Pense nisso, sobre a importância de conhecer a Jesus. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 16, o que o próprio Jesus, ele disse aos seus discípulos. A confissão de Pedro, versículo 12, versículo 13, está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha a pergunta de Jesus: quem diz o povo ser o Filho do Homem?
E eles responderam, uns diziam João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Olha para você ver. No entendimento daquele povo, uns diziam que Jesus era João Batista, um profeta, e você sabe que há muitos religiosos que dizem ser cristão, que não acreditam em Jesus como Deus, mas sim como um profeta. Existem outros que veem também Jesus, conhecendo ele por nome Jesus, mas que afirmam que Jesus não é o único Deus. Então, Pedro, ouvindo a pergunta de Jesus, responde. E eles responderam, uns diziam João Batista, outros Elias e outros Jeremias, alguns dos profetas. E Jesus diz, mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que sou eu? Jesus percebe que o povo não conhecia, ele já sabia, pergunta para Pedro, Pedro responde, e ele vai perguntar para Pedro, que era o seu discípulo, mas e você, Pedro? Quem você acha que eu sou? Assim como Jesus pergunta a você agora, quem sou eu para você? E assim Pedro responde. Olha o que Pedro respondeu para Jesus. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que pergunta sábia, resposta sábia, que Pedro dá ao Senhor Jesus. Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. O povo não estava sabendo, mas Pedro entendeu quem era Jesus. E essa pergunta de Jesus a Pedro sobre aquele povo e também com relação ao que Pedro achava quem era Jesus, é de fundamental importância para a igreja atual, para os nossos dias de hoje, porque conhecer a Jesus constitui a glória do homem e é também para a salvação da vida eterna. Olha o que disse Jesus. Versículo 17, então lhes afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus disse, olha, não foi carne e sangue, mas foi o Pai. É tão importante conhecer a Jesus, que a Bíblia diz que Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 32, quando Jesus enviou os seus discípulos para poder pregar e levar o Evangelho, ele tinha falado a eles que enviaria eles como ovelha em meio a lobos. E ele foi explicando aos seus discípulos, falando com eles sobre o perigo que eles estariam correndo, porque eles estariam sendo perseguidos, como foram, iam ser perseguidos de morte, injustiçados, e assim foi, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Quando Jesus os enviou, em Mateus 10, 32, Jesus falou para eles, sabendo que eles seriam perseguidos e estariam sujeitos a negar Jesus, como nos dias de hoje, muitas pessoas escondem o seu propósito por causa de medo, vergonha ou por não conhecer realmente a verdade. Quantas pessoas às vezes conseguem um emprego em um lugar e quando é perguntado pelo patrão, você é cristão? Ele, com medo do patrão mandar embora, ele diz não, ele acaba negando Jesus. Muitos, quando perguntados sobre Jesus, ou sobre a sua igreja, sobre a sua religião, colocando assim, muitos têm medo de falar sobre isso abertamente, por causa das perseguições, por causa do que pode acontecer. De fato, isso tem acontecido. E é muito importante saber sobre isso, porque devemos ter o cuidado de confessar Jesus e não negar Jesus. Quando Jesus falou isso aos seus discípulos, para que você entenda melhor, por que ele pergunta lá adiante aos seus discípulos quem diz o povo ser Jesus, o Filho do Homem? Porque Jesus disse assim, em Mateus 10, 32 em diante, ele diz assim, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Porém, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, que está nos céus. Olha que maravilha! Como é maravilhoso conhecer Jesus, saber quem Ele é.
E quem conhece Jesus, quem tem intimidade com Jesus, sabe quem de fato Ele é, como Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não nega Ele, não desiste dele. Seja qual for a situação, a circunstância, a pessoa não nega Jesus. Eu acredito que você que me assiste já passou por essa situação de alguém perguntar para você e você ter um certo receio de falar de Jesus ou de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se eu falar de Jesus para essa pessoa, ela pode não gostar. Se eu falar de Jesus para essa pessoa, ela vai ficar chateada comigo. Se eu contar que eu sou um cristão, às vezes não vai me dar essa oportunidade. Se eu falar que sou crente, porque você sabe que Jesus até falou sobre as perseguições, Mateus 5, ele diz: quando os perseguirem, bem-aventurados são quando os perseguirem por minha causa. Então, quando você é perseguido por causa de Jesus, você deve se alegrar. Mas muitos não veem assim. Muitos, quando começam a ser perseguidos, negam Jesus. E negar Jesus é tão sério que ele diz que aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Então, que você possa ter um entendimento para que, mesmo sem querer, você possa estar negando Jesus por medo, por causa de uma situação, seja o que for. Confesse Jesus como Senhor, como seu Salvador. Procure conhecer. Se você o conhece, prossiga em conhecer. Se você não o conhece, procure conhecer mais e mais a Jesus. E você me pergunta: o que eu faço? Como eu devo fazer para conhecer Jesus melhor? Porque o nome Jesus, por si, é muito conhecido. É o nome mais conhecido em todo o mundo, o nome mais poderoso. Você pode perguntar para qualquer uma pessoa que ela vai dizer, por nome, ela sabe quem é Jesus, mas na essência, não. Uns sabem que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Outros não vê Jesus como um Deus. Vê Jesus apenas como um dos profetas. Vê Jesus como um mensageiro. Vê Jesus como um religioso, a qual Ele nunca foi. E sim, o Salvador, o único e o verdadeiro Deus. Que você possa ter conhecimento de Jesus. E como ter? É tendo intimidade com Deus, é tendo o desejo de ler a Bíblia, de ouvir as pregações, de ler e buscar informações sobre Jesus na Bíblia, se aprofundar em conhecer mais. Com isso, você passa a crescer espiritualmente, ter mais informações sobre Jesus, mais experiência e também mais intimidade. E esse propósito desta mensagem de hoje, essa pergunta, é para que você tanto conheça mais, quanto você possa também ter mais intimidade com Deus. Pense nisso e prossiga em conhecer a Deus, lembrando que a palavra de Deus nos afirma que a glória do homem consiste nisso, em conhecer a Deus. Que você tenha esse conhecimento. Quero aproveitar esta oportunidade de estar aqui com você e compartilhar esta mensagem maravilhosa do conhecimento de Deus sobre a pergunta que Jesus fez e que faz agora a você: quem é Jesus para você? Quero orar para que você tenha sabedoria e desejo de conhecer mais e mais a Jesus. Vamos orar? Oremos juntos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa que nos acompanha, que nos assiste, seja tocada pelo Teu poder, seja envolvida com a Tua presença neste momento, que ela seja alcançada pela Tua graça e misericórdia. Conceda a ela sabedoria e entendimento, para que ela conheça mais a Ti, meu Pai, para que ela não venha negar diante dos homens, diante das circunstâncias, diante das perseguições, mas que ela possa prosseguir sem medo, que ela não venha negar, que ela venha ter esse entendimento, esse conhecimento a cada dia mais, para que ela cresça espiritualmente e que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida dela, abençoar a casa,
abençoar esta pessoa, para que ela tenha esse entendimento e também seja alcançada pela tua graça e misericórdia em sua vida, em sua saúde, nas suas necessidades, tanto espirituais quanto físicas, na saúde, família, relacionamento, trabalho, que toda a área da vida dela, ela venha a ser abençoada em nome de Jesus, Pai. Na certeza, ó Deus, de que o Senhor nos ouve, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse momento e por essa pessoa que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.